E aí, show de bola, gente. Tudo jóia? O Tiniel aí de Souza. Esse é o primeiro vídeo que você tá vendo. Essa é uma série de vídeo de um mini curso 14 FI. E são fatores influenciadores para você usar no seu trabalho, usar no seu negócio. De repente você tem uma empresa de consultoria que vai te ajudar a influenciar pessoas, né? Eu tenho 11 anos de profissão de tech segurança, já tenho 4 anos como dono do meu próprio negócio. Eu uso esses 14 fatores de influência na minha vida pessoal e também no trabalho, enfim, esses 14 fatores de influência me ajudam a relembrar qual a minha mente, qual o fator melhor para usar no dia a dia. E hoje eu quero falar sobre ressignificação. Vou repetir, ressignificação. Ressignificação, primeiro eu quero mostrar aqui que da hora a casa que eu tô. Da hora, né? Ressignificação, ele é muito importante, essa parte desse mini curso. É você dar um novo sentido para algo, porque às vezes a gente se irrita com facilidade de algumas coisas, às vezes a gente passa por traumas na vida e não sabe como levar isso adiante. E ressignificar é você trocar experiência, você relembrar aquele fato e mudar a forma de enxergar aquela situação. Vou usar um exemplo aqui. Você de repente passa por um trauma, por uma humilhação e você não sabe como lidar com aquilo, aquilo te percebe o dia inteiro. E quando você está vivendo hoje com excesso de passado, isso traz depressão. Quando você tem excesso de futuro, é a ansiedade, isso traz ansiedade. Então, por isso que a gente precisa de viver o hoje. Mas quando a gente precisa de ressignificar, a gente precisa de fazer uma visita ao passado e mudar e ter um outro sentido, uma nova visão daquela situação que a gente passou. É como se a gente entrasse numa máquina do tempo. Por isso que eu tenho na minha visão uma máquina do tempo, quando eu lembro de ressignificação, né? Eu lembro de uma máquina do tempo, é você voltar ao passado e mudar a ótica de visão daquela situação. Eu passei por uma situação que duas pessoas de muita confiança, amizade minha, eles me sacanearam, mas foi uma forma de sacanear, de humilhação, tá ligado? Foi uma forma assim que me deixou mal. E eu não sou de ficar mal com esse tipo de situação. Mas eu fiquei realmente mal. E eu poderia ter respondido na hora, não respondi. Só que isso me trouxe um crescimento, porque depois eu fui ressignificar essa situação, eu fui relembrar como foi. E eu tenho um modo de ressignificar as situações pensando como eu poderia ter agido se eu tivesse a mesma posição que tal pessoa. Entendeu? E isso me faz entender melhor na minha situação e ver como se fosse um filme aquela situação e como eu responderia se fosse dessa forma. E eu troco aquela experiência e eu levo aquilo como um aprendizado. A ressignificação é isso, é você mudar a ótica daquela situação, né? Tem um vídeo famoso do Pablo Marçal, camarada top, eu já conheci ele pessoalmente, eu fui numa palestra dele, aprendi demais na palestra que eu fui dele lá em Alphaville. E no final da palestra eu dei um livro lá para ele, conversei, comprei todos os livros dele, muito bons os livros dele. Mas tem um vídeo famoso do Pablo Marçal, de um camarada que ele tá sofrendo porque ele teve um irmão dele que ele brigou, discutiu, o irmão dele faleceu, morreu, e o irmão dele fica naquela situação porque ele não pediu perdão, não se reconciliou com o irmão dele antes do irmão falecer. Aí o Pablo Marçal sai do lugar dele, vai lá conversar com ele, e aí ele faz essa ressignificação com esse rapaz. É lindo o vídeo. E aí ele fala pro rapaz, ó, lembra de quando você e seu irmão jogavam bola. Vocês brincavam, curtia doidado. Quando você e seu irmão brincavam e tudo. Agora imagina que seu irmão vai vir para perto de você e vai te dar um abraço.
Quando ele te dá um abraço, você dá um grito. Aí o Pablo Marçal faz isso e dá um abraço no cara, e aí o cara dá um grito e o cara desabafa ali em choro, e aí o cara se sente perdoado daquela situação, né? O que o Pablo Marçal fez? Ele ressignificou, ele trouxe uma imagem diferente, ele trocou experiência daquele rapaz que estava sofrendo e não conseguia levar a vida adiante por causa daquela dor. Tem uma passagem na Bíblia muito fera que ensina muito sobre isso, né? Primeiro tem uma passagem que já fala na Bíblia, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não lembro onde está escrito, mas se você sabe, escreve aí nos comentários. Mas tem uma outra passagem, né? Que é de José, que foi governador do Egito. José era de Israel, e aí José o filho menor é vendido como escravo, os irmãos dele vendem ele como escravo, com inveja dele, e aí José é vendido como escravo, aí José também é enganado, a esposa do dono dele, que ele era escravo, tentou ter relações com ele, não conseguiu, e aí José é acusado falsamente de assédio. E aí depois José é preso, fica 9 anos preso. E aí depois disso tudo, José se torna governador do Egito, porque ele interpreta um sonho de Faraó. E aí depois ele tem a oportunidade de rever os irmãos dele, depois de muitos anos. E aí é interessante que no final dessa história na Bíblia, José fala com os irmãos dele. Ele perdoa os irmãos dele e fala assim: meus irmãos, se vocês não tivessem feito aquilo comigo, eu não estaria aqui agora ajudando vocês. Eu não estaria aqui sendo um libertador. Porque ele foi um excelente governador do Egito, porque ele teve um sonho que o Egito passaria por fome. E o que ele fez? Ele ficou 3 anos e meio juntando comida para quando acontecesse aquele tempo de fome, ele ajudasse. Então ele foi um governador sábio, né? E ele ressignifica isso, ele vê aquela situação que aconteceu com ele como um bem, porque ele vê que se não tivesse acontecido aquilo com ele não estaria, todo o processo que aconteceu amadureceu ele para ele se tornar o governador, para libertar, para ajudar o povo de Israel a não passar fome também, e também para ele ajudar os irmãos dele. Ele fez uma belíssima ressignificação. Então a imagem que eu tenho de ressignificar é essa máquina do tempo, de você olhar de um ponto de vista diferente. E isso vai te ajudar a influenciar a você mesmo, a você superar traumas, a você superar desafios, porque esses traumas não te levam a nada. Então você superar, por mais que você tenha sofrido, seja abuso sexual, seja humilhação, seja qualquer tipo de assédio ou qualquer tipo de situação, se você se lamentar, martirizar por isso, não vai te ajudar, não vai te fazer ir para frente. Você precisa de ressignificar, trocar experiência dessa situação. E isso vai ajudar você a influenciar outras pessoas, você a mudar a ótica de outras pessoas. Isso vai te ajudar a mudar a ótica de outras pessoas, a fazer as pessoas enxergarem que, por mais que passemos por problemas, esses problemas nos trazem amadurecimento, e esse amadurecimento pode nos fazer ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação. Beleza? É isso aí. O que você vai fazer com essa informação? Você que sabe, meu irmão. Você que sabe, mas eu te aconselho a você começar a colocar em prática já. A você enxergar as situações que você passou por uma outra ótica, você fazer como se fosse um filme, você mudar aquilo, enxergar pessoas com sabedoria, pessoas até do humor. Pessoas do humor, como que as pessoas bem-humoradas levam aquele problema. Como que pessoas super inteligentes que você admira levariam aquele problema. Porque quando você tiver uma mesma situação, você vai amadurecer, você vai ter uma rapidez de lógica para agir nessa situação.
Tá bom? A gente nunca perde, a gente sempre aprende. Beleza? Tamo junto. Segurança na veia, nós. É isso aí. Direto de Campos do Jordão. E lembrando de vocês aí, aqui top.